Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Tô com bastante saudade de vocês. Tô com saudade, né, das discussões em sala de aula, de poder, né, dar aula compartilhando ideias com vocês. Então, até fica aí o convite, né, por favor, interajam comigo lá na Google Sala de Aula, no horário da aula. Me falem as dúvidas, como está sendo para vocês, pontos que vocês acharam interessante da aula, tudo bem? Eu fico esperando vocês lá. Hoje a aula vai ser, essa videoaula vai ser bem curtinha. Eu vou finalizar esse assunto, né, da avaliação cognitivo-comportamental. A gente vai falar mais especificamente, né, da conceituação cognitiva, que é quase sinônimo da avaliação cognitivo-comportamental. E vou introduzir, vou falar um pouquinho sobre as técnicas. Também vou propor para vocês um exercício, né, uma atividade um pouco diferente. Então vamos lá. Vou encerrar o assunto da avaliação cognitiva, proponho uma atividade para vocês e né, uma atividade prática, interativa, e depois falo um pouquinho, a gente começa o assunto, né, o grande tópico aí que vai ser abordado na disciplina, que são as técnicas. A gente viu, acho que todas essas 3 aulas que a gente teve falando desse processo de avaliação, dos atendimentos iniciais em TCC, eles mostraram pra gente algo que é extremamente recomendado dos terapeutas cognitivos comportamentais fazerem, que é ter em mãos, né, que é elaborar uma formulação muito detalhada do caso, né? Uma formulação, uma compreensão ou uma conceituação muito minuciosa de cada caso. Então, que contemple lá todas aquelas variáveis que a gente falou na aula passada. Então, que essa formulação tenha compreenda os aspectos cognitivo-comportamentais, os aspectos biológicos, sociais, interpessoais. É de fundamental importância para o sucesso da terapia que a gente tenha uma formulação muito bem feita. Por quê? Na TCC, eu acho que talvez em outras abordagens também, mas especialmente na TCC, há uma variedade muito grande de técnicas. Essas técnicas, muitas delas são testadas, descritas, né, com muitos detalhes nos livros, nos artigos, e é um risco que se corre do terapeuta acabar empregando aí várias técnicas com o paciente sem antes considerar as peculiaridades, as características daquele caso. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento. Por isso, eu dediquei aulas, né, para a gente poder planejar essa avaliação e ter de antemão, né, uma compreensão bastante rica e detalhada do caso antes de empregar as técnicas interventivas. Isso é algo, inclusive, que é comum de se ver, né, na prática clínica, alguns profissionais que, sem fazer essa avaliação, essa conceituação cognitiva, acabam empregando várias técnicas ali junto com o paciente, e é claro que isso não vai ter resultado, né? A técnica em si mesma, a técnica pela técnica, não, não vai promover modificações, né? Não vai trazer benefícios para a vida do paciente. E é algo, inclusive, que a TCC é muito acusada, de ser muito tecnicista, né? De emprego de técnicas. É por isso que eu queria que ficasse muito claro para vocês que antes de eu pensar em aplicar qualquer técnica TCC, eu preciso ter uma avaliação muito minuciosa do caso. Eu preciso não só aplicar o que a TCC já
já conhece, já sabe, né, as técnicas que estão descritas para aquele determinado transtorno, para aquela determinada problemática, né, pegar aquele pacote pronto e aplicar. Não, eu preciso, antes de mais nada, conhecer as peculiaridades daquele caso, para que então eu possa fazer algo novo. É um produto novo que surge da relação entre os conhecimentos da TCC e aquela vida única, né? Aquele caso único daquele paciente. Quando eu consigo produzir isso, né? Esse planejamento, esse olhar único daquele caso, né? Que eu tive como base tanto os meus conhecimentos em TCC quanto as características, as variáveis daquele caso, esse algo novo, esse olhar novo, essa formulação vai funcionar como um guia. É a partir daí, é a partir do produto dessa avaliação inicial, né, associado com os meus conhecimentos em TCC, com o que, né, a literatura científica diz, é esse produto que vai ser um guia sobre como o tratamento vai acontecer, e inclusive sobre quais técnicas eu vou utilizar. Então não é uma escolha ao acaso das técnicas. As técnicas a gente vai aprender várias delas agora ao longo da disciplina, mas elas precisam ser implementadas mediante as características daquele caso. Tá. Então, essa conceituação do caso, esse produto aí da avaliação do caso, mais os conhecimentos que eu tenho né, os conhecimentos produzidos pela TCC, eles norteiam, assim, cada pergunta, cada resposta não verbal, cada intervenção, cada detalhe que o terapeuta assume durante o processo terapêutico deve ser norteado por essa conceituação do caso, por esse produto da avaliação cognitivo-comportamental. Então, nada, né, assim, quando a gente fala de processos terapêuticos bem-sucedidos, a gente entende que nada durante aquele atendimento, durante aquele processo, foi ao acaso. Tipo, hoje eu quero fazer uma técnica de relaxamento com o paciente, porque eu aprendi essa técnica, achei muito interessante, então hoje eu vou fazer isso. Nada de num processo terapêutico benéfico, né, bem sucedido, nada é ao acaso, porque eu quero. É tudo baseado, né, desde das respostas, né, durante o atendimento, até as técnicas que eu vou empregar, é tudo baseado nessa conceituação que eu tenho do caso. Então, a gente não pode fazer terapia em TCC jogando um monte de técnica e achando que isso vai dar resultado. Tem que ser tudo muito planejado e planejado com base no processo de avaliação que você fez. E a gente viu todas as etapas para fazer esse processo de uma forma muito completa, né? Então vocês vão ter de fato uma ideia muito completa do caso para então poder fazer esse planejamento e pensar as técnicas que vão ser utilizadas para aquele caso. Acho que tudo isso eu já falei, né? A gente precisa então ter formulações do caso que reúnam informações dessa avaliação diagnóstica, observações sobre o histórico do paciente e também os conhecimentos, né, produzidos pela teoria cognitivo-comportamental. O que eu quero dizer? Às vezes o paciente chega, então, a partir da avaliação, né, e às vezes ele já até chega com um diagnóstico de um psiquiatra, por exemplo, sei lá, de ansiedade. Então, a gente precisa tanto se basear na avaliação que foi feita por nós, né, em todas aquelas variáveis que nós conseguimos identificar, e também nós precisamos, para a conceituação desse caso, buscar o que a TCC já produziu, né, sobre ansiedade. Então, né, o que dizem os estudos em TCC sobre ansiedade?
Então, essas duas fontes, né, vão ser muito importantes para que eu consiga fazer uma conceituação, uma formulação do caso bastante completa. Acho que é importante dizer para vocês que, então a gente falou do processo de avaliação cognitivo-comportamental. Esse processo de avaliação, a gente pode dele, né, resultar desse processo um diagnóstico. Esse diagnóstico é baseado lá no DSM. Eu precisava saber de vocês, se vocês puderem me responder, né? Se vocês já viram o DSM, se vocês já tiveram um psicodiagnóstico, e para ver se a gente entra um pouco aí no assunto do DSM, dos critérios diagnósticos do DSM, ou se vocês já viram. Eu acredito que se vocês não viram, muito provavelmente vão ter outras disciplinas que vão trabalhar aí o DSM. Nesse processo de avaliação, era muito utilizado também, eram muito utilizadas, né, as escalas Beck, que eram escalas que avaliavam ansiedade, depressão, desesperança, mas essas escalas não estão mais, elas estão desaprovadas, né? Elas estão, não são mais recomendadas pelo SATEPS, então a gente não pode mais usar essas escalas em hipótese nenhuma. Isso não quer dizer que não existam outros instrumentos, né, validados e recomendados que a gente possa utilizar. Eu acho que vocês devem discutir isso em psicodiagnóstico, né, mas também posso preparar para vocês algumas ideias, sugestões de instrumentos que a gente pode utilizar no processo de avaliação que ajudam o processo de identificar qual o diagnóstico, de conceituar mesmo o caso. Então, as escalas Beck a gente não pode mais utilizar, elas não estão aprovadas, não são recomendadas, então não podemos utilizá-las. Tem uma escala, né, que é o BDI-2, que é a escala de depressão, que essa é a única que ainda pode ser utilizada. As outras não, tá certo? Tá bom. E professora, como eu posso organizar todas essas informações que eu obtive durante o processo de avaliação cognitivo-comportamental? Então, os dados que eu obtive, né, durante lá essa entrevista inicial, durante a exploração daquelas variáveis que a gente viu na última aula. Então, como eu posso organizar, né, todas essas informações que eu obtive aí durante o processo de avaliação? Então, bom, a gente precisa ter todas essas informações, né, registradas, e é bastante importante que eu tente descrever essas informações também a partir de um quadro de conceituação cognitiva. Esse quadro a gente viu já acho que na nossa segunda ou terceira aula, a gente tentou, né, a gente completou esse quadro com um caso clínico, né? Então, como que funciona esse quadro? Vocês vão achar na literatura diversos modelos. Então, por exemplo, dependendo do livro que vocês pegarem como referência, ele vai te dar um ou outro modelo de quadro como esse para preencher com os dados do paciente. Esse é um que é bastante utilizado, mas existem outros, né? Tem alguns que são mais completos, então tem mais aqui elementos, e outros que são mais sintéticos, como esse. Mas só para vocês lembrarem, nesse quadro, por exemplo, a gente coloca dados relevantes da infância do paciente ou dados relevantes do seu desenvolvimento, dados relevantes da sua família. A gente pode colocar aqui também as variáveis, né, colocar uma linha, né, com as variáveis
moderadoras, com as variáveis associadas, desencadeadoras do problema. Então, esse quadro pode ser mais ou menos complexo, mais ou menos sintético do que esse. Nesse, então, a gente tem um quadrado aqui, né? Falando sobre os dados relevantes da infância. Depois a gente tem a crença central e crenças intermediárias. Vocês vão ver que tem alguns modelos que colocam junto, tá? Que colocam crenças centrais e crenças intermediárias juntas. Coloca como esquemas cognitivos, tá certo? Inclusive, muitos terapeutas optam por, na hora de fazer a psicoeducação com o paciente, explicar o modelo mesmo para o paciente, acaba nem fazendo essa diferenciação entre a crença central e crenças intermediárias. Só explica a existência de crenças. Então, alguns modelos de conceituação cognitiva vão colocar essas duas juntas, tá bom? O que mais tem aqui nesse quadro? Tem as estratégias compensatórias. São aquelas estratégias que são aqueles comportamentos que eu tenho que fazem com que eu mantenha, né, que reforçam essas minhas crenças. Então, são muito parecidos com aqueles comportamentos de evitação, por exemplo, que a gente investigou lá durante o processo de avaliação. Então, o que eu faço, né, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que mantém essas crenças, né, que eu tenho sobre mim, sobre os outros, sobre o futuro. Bom, e aqui na base, né, nessa parte aqui inferior do quadro, nós temos as situações. Então pensem lá que vocês investigaram durante o processo de avaliação, vocês investigaram várias dessas situações, em que eu tenho a situação, o pensamento automático que ocorreu diante dessa situação. A gente pode investigar com o paciente, ou a gente pode, no princípio, deduzir o significado desse pensamento automático, a emoção associada a esse pensamento e como a pessoa se comportou. Então, geralmente, a gente conversou em aula, né? Esse significado do pensamento automático, ele está muito relacionado, né? Ele expressa a crença central do indivíduo. Tá. Essa é uma maneira, né, assim, de organizar todas as informações que vocês obtiveram, organizar num modelo cognitivo, as informações que vocês tiveram ao longo do processo de avaliação. Então, agora, eu vou explicar para vocês qual é o exercício que eu vou propor, né? Então, a gente viu tudo isso sobre avaliação, e a gente viu quanto ela é importante, né? Quanto que para sermos bons terapeutas, nós precisamos saber fazer essa avaliação e não chegar lá aplicando um monte de técnica. A gente precisa, de fato, né, se especializar para conseguir fazer essa avaliação de uma maneira muito bem feita. Então, eu vou propor o seguinte exercício para vocês. Lá no formulário Google, aquele formulário no qual vocês respondem as perguntas de toda a aula mesmo, né? Eu vou fazer naquele formulário todas as abas, então todos esses quadradinhos, né? De um modelo de formulação cognitiva, de conceituação cognitiva. Eu vou colocar lá. Eu, inclusive, vou colocar alguns outros quadradinhos, né, de um outro modelo aqui, para ficar uma conceituação bem completa mesmo. Então, eu vou colocar dados relevantes da infância, as crenças, as estratégias compensatórias. Vou colocar as situações que desencadearam o problema. Então, eu vou colocar lá vários quadradinhos que vocês vão precisar responder e vou dar para vocês um caso. Então, vai ter a descrição de um caso completo. Vou mostrar para vocês também
a descrição de situações e pensamentos automáticos, né, que o paciente relatou. E aí, com base nesse caso, vocês vão precisar responder, né? Vocês vão precisar, na verdade, organizar as informações que estão descritas lá no caso, nesse esquema aqui, nesse quadro de formulação cognitiva. Então, essa é a tarefa. Vocês, não, né, vocês vão pegar o resultado ali de um processo de avaliação feito por um outro terapeuta, de um caso real, e aí vocês vão tentar colocar todas aquelas informações, né, do caso nesse esquema, nesse quadro. Ficou claro? Deu para entender a tarefa? Então, vou disponibilizar para vocês um texto, né, com o caso, com os resultados da avaliação do caso, e lá no exercício vão ter todas essas abinhas, né, todos esses quadradinhos, para vocês completarem com os dados do caso. Eu vou colocar para vocês também um exemplo feito, né, um caso com esse quadro pronto. Assim vocês têm um modelo, né? Não é obrigatório ler esse modelo, é só algo para ajudar vocês, se vocês tiverem dificuldades. Eu vou disponibilizar então um que está feito e um que vocês vão fazer. Tudo bem? Então a aula de hoje consiste nisso, né? Assistir essa videoaula e realizar esse exercício. Vou disponibilizar um texto para vocês e o texto fica como leitura complementar, certo? A aula consiste na assistir a videoaula e realizar esse exercício. Tudo bem? Bom, é importante dizer que a gente começa, na prática, a gente começa a montar esse quadro, essa conceituação cognitiva, já desde o primeiro atendimento, porque já vão surgir dados para preencher esse quadro desde o primeiro contato com o paciente. Mas, durante esses primeiros atendimentos, é como se esse quadro fosse um rascunho, né? Nós vamos colocando ideias que podem ou não se confirmar a partir, né, ao longo dos atendimentos. Então, é isso que vocês vão fazer no exercício. É, por enquanto, um rascunho, né? Vamos pensar, vocês estão conhecendo o caso agora. Então, vocês precisam formular hipóteses sobre aquele caso. Vocês precisam tentar, né, decifrar aqueles elementos cognitivos do caso, né? Aqueles elementos do modelo cognitivo. Mas no começo, isso ainda está em aberto. Então, a gente vai preenchendo esse quadro desde o primeiro atendimento, mas é só lá, né, mais para frente, à medida que a gente vai conhecendo melhor o paciente, que esse quadro ele vai ficando mais completo, ele vai ficando mais complexo, e que aí, quando ele já estiver bastante bem, né, bem preenchido, aí que nós vamos apresentar essas ideias para o paciente e ir checando se é isso mesmo, né? Se faz sentido, se aquelas nossas hipóteses se confirmam ou não. Então, no começo, nesses primeiros atendimentos que a gente estava conversando, esse quadro ele ainda fica em aberto, né? A gente preenche com o máximo de informações que é possível e é com o tempo que a gente vai vendo se aquelas hipóteses, aquelas ideias que a gente teve no início, se elas se confirmam. Bom, pessoal, então é isso. Encerrando a avaliação cognitivo-comportamental, eu proponho para vocês esse exercício. E aí, a partir de agora, a gente começa a falar das técnicas. Só que antes de falar das técnicas, eu preciso explicar algo para vocês. Vocês lembram que quando a gente, na aula 2, quando a gente retomou o modelo cognitivo, que eu trouxe para vocês um esqueminha lá das crenças centrais, depois as crenças intermediárias, os pensamentos automáticos, e que aí, como, então, resposta aos pensamentos automáticos, a gente teria as emoções, comportamentos, reações fisiológicas. Vocês estão lembrados desse modelinho que era bem assim, linear, um embaixo do outro? Crenças, pensamentos automáticos, respostas emocionais, comportamentais, fisiológicas? Então, e aí eu falei para vocês assim, a gente está vendo
o modelo mais simples, né? Conforme a disciplina for andando, a gente vai cada vez mais aprimorando esse modelo, né? E esse modelo vai se tornando mais complexo conforme a gente vai aprendendo aí os elementos da TCC. Então, vou trazer para vocês um outro esqueminha já com mais informações do que aquele que a gente viu lá na segunda aula. Então, esse esqueminha, ele está presente nesse livro aqui, e olha, eu não sei se eu já falei desse livro para vocês, então junto com a indicação que vocês têm lá, né, no plano de ensino como referência básica, que é o livro da Judith Beck, esse livro também é ótimo para quem está conhecendo, para quem está começando, né, no caminho aí da TCC, que ele se chama Introdução à Terapia Cognitivo-Comportamental Contemporânea, tá? Eu posso passar a referência dele para vocês e eu vou disponibilizar o texto base dessa disciplina como referência complementar. O texto base dessa aula, né, como referência complementar. Mas é uma sugestão de leitura para quem está buscando aí conhecer um pouco mais. E aí, nesse livro, ele coloca, então, ele descreve esse modelo aqui, que eu vou explicar para vocês. A ideia básica, a ideia principal é a mesma, tá bom? Então, vários autores vão fazer esquemas representativos, né, diferentes, mas a ideia que está por detrás desses esquemas, ela é sempre a mesma nesses diferentes autores, né? Então tá, como é esse esqueminha? A gente tem aqui, olha, as crenças mal adaptativas, ou seja, as crenças centrais e intermediárias, tá bom? Elas estão aqui. Aqui, o fator desencadeador são as situações que nós vivenciamos, os eventos que acontecem na nossa vida. Bom, o que esse modelo nos diz? Então, diante de um fator desencadeador, de uma situação que eu vivo, ocorre tanto a influência dessas minhas crenças centrais, intermediárias, dessas crenças mal adaptativas, como também ocorre a influência de processos de atenção. No fundo, assim, no que eu presto atenção? Então, essas duas coisas, as minhas crenças e os meus processos de atenção, então, no que eu presto atenção, essas duas coisas vão impactar a avaliação cognitiva que eu tenho daquela situação. Então, eu vivo a situação. A gente viu que toda situação que a gente vive, nós elaboramos uma avaliação cognitiva, né? Uma avaliação, nós fazemos uma interpretação cognitiva sobre aquela situação, sobre aquele evento que nós vivemos. Tá, essa avaliação que nós fazemos daquela situação, então a gente está vendo aqui, ela é influenciada tanto pelas nossas crenças, tanto também pelos nossos processos de atenção, no que a gente prestou atenção. E aí, enfim, tem vários estudos mostrando, por exemplo, crianças que foram vítimas de maus tratos, né, durante a infância, se elas vão assistir, por exemplo, um filme, elas prestam mais atenção em comportamentos agressivos do que outras crianças. Então, é como se... Então, os processos de atenção, eles também têm um impacto importante na avaliação que eu vou fazer de uma situação. No que eu presto atenção? O que eu captei daquela situação? Que às vezes é isso, às vezes eu vivo uma situação, né, muito grande, complexa, mas eu só presto atenção em alguns detalhes. Então, tanto as crenças que eu tenho sobre o mundo, sobre mim, né, sobre o futuro, tanto os processos de atenção, eles impactam em como vai ser a avaliação que eu faço daquela situação. Beleza. Não está tão diferente do esqueminha que a gente viu lá na segunda aula. Essa avaliação, né, cognitiva que eu faço da situação, ela, por sua vez, vai desencadear as respostas emocionais, fisiológicas e comportamentais. Então, vai desencadear a experiência subjetiva que eu tenho, as emoções, né?
vai desencadear sintomas fisiológicos e também respostas comportamentais. Bom, todas essas respostas aqui, elas estão interligadas, vocês estão vendo? Então tem tanto uma flechinha que vai no sentido para lá, quanto a mesma flechinha vem nesse sentido aqui, elas estão interrelacionadas. Por quê? Vamos colocar assim. Então, eu vivi a seguinte situação. Eu fui numa festa, então eu tô numa festa, e aí eu fiquei sozinho nessa festa por alguns minutos. Bom, essa é a situação. Eu vou fazer uma avaliação cognitiva dessa situação, né? Essa avaliação, ela reflete tanto aquilo que eu presto atenção, tanto as minhas crenças centrais, né? Então, eu posso ter uma crença central de que eu sou... de que ninguém gosta de mim, né? De que eu não sou interessante. Então, tá. Eu posso, então, fazer uma avaliação daquela situação de estar na festa sozinho? Como? Bom, eu tô aqui na festa sozinho porque ninguém se interessa, ninguém quer conversar comigo. E aí, com base nessa avaliação, eu posso, por exemplo, me sentir muito ansioso, eu começo a ter, sei lá, minha mão começa a suar muito. E aí, como resposta comportamental, eu começo a esconder minha mão, porque minha mão tá suando, e vou embora da festa. Tá. Conforme elas estão interligadas, porque, por exemplo, se eu tenho o comportamento de esconder minha mão, né, porque ela tá suando, isso pode fazer com que eu fique mais ansioso ainda. E por outro lado, quando eu fico mais ansioso, né, mais a minha mão vai suar. E maior vai ser meu, né? Então, mais comportamento de tentar esconder isso eu vou ter. Então, essas respostas, elas estão interligadas, certo? O que tem de novo nesse esqueminha, né? Nesse modelo? É essa seta aqui, mostrando que esses resultados, essas respostas emocionais, comportamentais, elas têm um impacto importante na manutenção ou não dos meus esquemas cognitivos. Então, por exemplo, quando eu estou nessa situação e aí eu tenho como resposta comportamental ir embora da festa, eu perdi a oportunidade de, primeiro, ver se aquela minha crença estava certa ou não, se aquela minha avaliação foi distorcida ou não. Porque se eu for embora, eu nunca vou saber se de fato as pessoas não foram falar comigo porque eu sou desinteressante, porque elas não querem falar comigo. Então, eu perdi a chance de refutar essa minha avaliação. E eu também perdi a chance de aprender como me comportar numa festa. Se eu fui embora da festa, eu perdi a chance de desenvolver habilidades de como eu devo me comportar numa festa, como eu puxo assunto com as pessoas, como as pessoas que estão conversando umas com as outras se comportam. Então, a resposta comportamental que eu tenho diante daquela minha avaliação pode reforçar ou mudar, né, alterar essas crenças, esse meu esquema cognitivo, esse meu jeito de interpretar a situação. Bom, pensando nisso, pensando então que os comportamentos, que as respostas emocionais, comportamentais têm impacto, né, na manutenção ou na mudança das minhas crenças, do meu esquema cognitivo, a TCC ela tem como técnicas não só técnicas cognitivas, mas ela também abarca técnicas comportamentais. Porque então, se eu consigo mudar este meu comportamento, isso vai ter impacto também, vai ter impactos nas minhas cognições, nas minhas crenças. Se as respostas emocionais têm impacto nas minhas crenças, então eu também preciso ter técnicas que atuem nas emoções do paciente. Então, quando eu
compreendo esse modelo cognitivo como um ciclo, né? Então, que as crenças influenciam a avaliação que eu tenho da situação e que as respostas que eu tenho diante dessa avaliação, por sua vez, influenciam as crenças, eu tenho marcado aí a necessidade de ter técnicas que sejam cognitivas, mas técnicas também comportamentais e técnicas para regulação emocional. Então, nesse esquema, ele dá algumas ideias, né, algumas dicas aí de técnicas atuando em cada um desses elementos do modelo. Então, eu posso ter técnicas né, estritamente cognitivas, por exemplo, de reestruturação cognitiva e de psicoeducação, atuando nas crenças mal adaptativas e na avaliação cognitiva que eu faço das situações. Então, eu tenho técnicas cognitivas que atuam aqui nesses dois elementos, nas minhas crenças e na avaliação que eu faço daquela situação. Tá? Bom, por outro lado, eu tenho também técnicas comportamentais, como as técnicas de relaxamento, os exercícios de respiração, que são muito utilizadas pela TCC e que elas podem atuar aqui, ó, nos sintomas fisiológicos. Então, quando eu estou tendo uma série de sintomas fisiológicos, por exemplo, numa crise de pânico, as técnicas comportamentais de relaxamento e respiração ajudam muito a manejar essas respostas, tá bom? Também tenho várias técnicas comportamentais, como de exposição, de aceitação, de ativação comportamental, modificação do comportamento, que vão atuar aqui, ó, nas respostas comportamentais. Essas técnicas também são super bem vistas pela TCC, então, né, vários teóricos, hoje isso é bastante já aceito, de que os melhores resultados se dão na combinação de técnicas cognitivas e comportamentais. A gente sabe também, ó, que técnicas de meditação e de modificação da atenção também podem ter impacto em como a avaliação cognitiva vai ser feita. Também a meditação ajuda muito nas respostas emocionais que eu tenho diante daquela situação, né? Nos próprios processos de atenção, o que eu presto atenção diante de uma situação. Então, há na TCC uma mistura de técnicas cognitivas e técnicas comportamentais. E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? A gente vai conhecer primeiro algumas técnicas comportamentais muito utilizadas pela TCC e depois a gente vai ver também as técnicas cognitivas. Vou falar também de outras técnicas que não estão aparecendo aqui, né? Que são as técnicas de aprendizagem social. Então, esse é o roteirinho, o cronograma de como a gente vai seguir na disciplina. Tudo bem? Queria apresentar para vocês esse modelo para poder explicar a importância de técnicas comportamentais também para TCC. Tudo bem? Gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem fazendo o exercício, vocês podem falar comigo, tá bom? E espero vocês hoje à noite lá no Google Sala de Aula. Um abração.